qual é a pergunta que hoje a gente vai buscar responder, tá bom? Então vamos aqui, deixa eu ver aqui. A pergunta é: Deus escuta rezas ou orações? Interessante, né? Isso já é já tem muito a ver com o preconceito, tá? Essa pergunta. Não é culpa de quem fez a pergunta, mas é uma pergunta que é feita porque já existem muitos preconceitos. E a gente vai conversar sobre isso durante os argumentos que a gente vai usar na resposta. Então vamos ver aqui. Primeiro, a pergunta, vou repetir a pergunta. Deus escuta rezas ou orações? Vamos à resposta. A prepotência, começa daí. A prepotência dos reformadores, aqueles lá do século XV, né? 14, 15, não, do século 15, 16. 15 é 1400, 16 é 1500, 16, 17, né? Os reformadores, a prepotência deles, buscando condenar a Igreja Católica. Veja que essa maldade, essa prepotência vem de muito tempo, né? Buscando condenar a Igreja Católica, passou a criticar as orações escritas e ritualizadas e são chamadas de rezas. Então, reza é porque está escrito, é porque vão repetir, é porque está ritualizada aquilo. Tá bom? Então, é colocado dessa forma. Isso por causa dos preconceitos, né? Não é preconceito espontâneo, não é preconceito mesmo trabalhado, arquitetado para buscar efeitos, resultados, né, aos seus interesses. Foi isso que aconteceu, não somente nesse aspecto, mas em muitos outros, né, dentro da Reforma Protestante. É quando, mais uma vez, o Papa é chamado de a besta. Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia de nós com o nosso jeito prepotente, intolerante de ser. Estamos muito longe do que realmente seja a fé, a vida com Deus. Se Deus agisse conosco 10% do que agimos com os outros, não sobraria nada da gente. Mas graças a Deus, Ele ama a gente e ama os outros. Ponto 2. Interessante que, perseguindo o que chamavam de rezas, criaram outras formas de rezas. Por exemplo, além de algumas falas que são sempre repetidas nas orações públicas e individuais, temos encerrado nossas orações com em nome de Jesus, amém. Já viu? A gente tem a prática de repetir isso. Se uma oração não tiver em nome de Jesus, amém, ela não é uma oração. Se ela não tiver determinadas afirmativas que a gente faz nas orações, ela não é oração. Isso são repetições. Terceiro, o outro aspecto que devemos considerar são os salmos. Aquelas composições, embora fossem musicais, eram orações lidas que individualmente e coletivamente os hebreus apresentavam a Deus como sendo suas orações. Então eram orações também, os salmos. Eram rezas, digamos assim. Estavam escritas
ritualizadas. Quarto, nos nossos dias ainda incentivamos o uso dos salmos como cânticos ou como orações. Ainda utilizamos de uma forma ou outra como orações ao Senhor. Muitos decoram salmos inteiros ou versículos, utilizam muitas vezes de alguma forma como algum tipo de oração na sua relação com Deus. Então, a gente classifica não, porque é uma coisa negativa, reza é só aquilo, isso não é. Mas é o mesmo critério. Escritas, repetidas, institucionalizadas e ritualizadas. Quinto, Deus escutava as orações pelos salmos, mesmo estando escritos e repetidos por muitas várias vezes. Claro que escutava, claro. Sobretudo, Deus ama a quem ama e quem ama escuta. Não importa os meios usados para isto. Não tem que ter um ritual para Deus escutar as nossas orações. Ele escuta porque Ele ama de todas as pessoas. 6. O amor de Deus é tão grande que Ele nos escuta até quando não oramos. Ou quando não rezamos. Ele escuta. Quem ama é assim, o amor de Deus é assim. 7. Quando ele falou sobre a oração padrão, quando Jesus falou, e ensinou sobre a oração padrão, a oração do Pai Nosso, ele estava ensinando como orar e, ao mesmo tempo, dando um texto como oração. Ele escuta esta oração, ele escuta essa reza. Pai nosso que está no céu, santificado. Está tudo escrito, está tudo formalizado, está tudo ritualizado, está lá. Ah, então ele não escuta porque se torna uma reza? Né? Então, sim, ele escuta com muita alegria em seu coração. 8. Também, quando falou sobre esta oração, ele reclamou sobre as orações repetidas, mas não criticou a repetição, mas o uso da repetição para pressionar Deus a agir de alguma forma. É isso que ele condena. A repetição não, mas o uso da repetição para forçar Deus, para pressionar Deus. Isso sim inclui orações e rezas que nós fazemos, insistindo e pressionando Deus a fazer algo que desejamos, como fazem os pagãos com seus deuses. Isso nós fazemos, ou com oração, ou com reza. A gente cria esses mecanismos para tentar pressionar Deus, para que Ele resolva o meu problema, para que Ele faça do jeito que eu pedi, para que Ele mude do jeito que eu quero que Ele mude. Então, isso sim, Ele condenou quando falou da oração do Pai Nosso. Tá bom? Então, Ele não critica a repetição. Ele critica o uso da repetição para pressionar Deus a fazer o que a gente quer. 9. Aquela prepotência dos reformadores, inventando intolerâncias contra os católicos, atravessou os tempos e chegou até nós. O Deus injusto, desalmado, que nos foi ensinado no evangelicalismo,
Não escuta rezas, pois estas são feitas por católicos. Ele só escuta orações, pois estas são feitas por evangélicos. Isso prova o quanto não conhecemos Deus. Quanto não conhecemos o amor dele. Quanto não conhecemos a sua revelação de amor. Ele ama a todos e escuta todos de qualquer jeito, de qualquer forma. Ele escuta e abençoa. 10. Deus escuta orações ou rezas? Esta é a pergunta. Podemos afirmar, sem dúvida nenhuma, que o amor dele para com todas as pessoas o leva a ter o maior prazer em ouvir qualquer pessoa, qualquer tipo de oração, qualquer tipo de reza, qualquer tipo de meditação ou qualquer outra coisa que inventemos. Deus é Deus. Ele não é patrimônio de religião nenhuma, de denominação nenhuma, muito menos de preconceitos e intolerâncias e arrogâncias que possamos ter. Tá bom? Então, essa é a resposta que temos para esta pergunta. Deus escuta rezas ou ele escuta orações?